Bom, pessoal, no último vídeo a gente terminou aqui salvando um arquivo com os resumos, né, da estatística descritiva. E aí o que eu pensei em fazer nesse vídeo é mostrar umas coisinhas extras de como visualizar a tabela lá de dados descritivos, o resumo, e mostrar umas coisinhas extras de gráfico, tá? Que a gente pode já ver nesse início. Então, para quem está se sentindo sobrecarregado com o que já teve, pode pular essa parte aqui que a gente vai voltar nos gráficos bastante. Tome um tempo aí para digerir o que veio antes, tá? Mas para quem acha que, para quem está seguindo bem, pode dar uma olhada, ou para quem já conhecia algumas coisas do R, pode dar uma olhadinha nessa parte extra aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou mostrar uma opção de visualizar a sua tabela de resumos, tá? Tem várias maneiras no R de fazer isso, tem vários pacotes. Eu vou mostrar apenas um, que é utilizando esse pacote aqui chamado DT, que é de Data Table, tá? E lembrando, se você vai usar ele pela primeira vez, primeiro você precisa instalar o pacote, e aí precisa ser entre aspas o DT no Install Packages. Se você já tem instalado, simplesmente carregue, tá? E aí, o que o pacote DT faz? A principal função dele é uma função chamada justamente Data Table. Tá? Ele já me sugere aqui. E dentro desse parêntese, eu posso colocar algo que seria um output no meu console em forma de tabela. Tá? E se eu voltar aqui para cima, esse, esse, esse meu código aqui chamando o resumo descritivo aqui dos meus dados, o output disso no console é uma tabela, né? Ele organiza isso em forma de tabela, colunas e linhas, tá? Então eu posso simplesmente copiar todo esse comando aqui e vou colar aqui dentro desse parêntese, tá? Fica desse jeito. Se quiser eu posso colocar esse último parêntese para baixo só para organizar, porque esse parêntese aqui na verdade é o finalzinho do summarize, tá? Posso deixar assim. E vou dar um Ctrl Enter aqui. E o que ele faz é aparecer aqui no meu painel da direita aqui, ele abre a aba Viewer e ele coloca aqui essa tabelinha bem bacana que eu posso navegar para os lados, posso navegar para cima e para baixo. Aqui só está mostrando uma página porque são poucas linhas, né? Mas se forem muitas, podem ter muitas páginas. Eu posso ir navegando aqui, posso mudar quantas que eu quero que apareça, posso pesquisar. Aqui nessas setinhas, ó, você vê que eu não preciso nem mais do arrange no meu código, porque aqui eu posso só clicando colocar em ordem crescente ou decrescente de cada um dos valores, até a ordem crescente e decrescente alfabética das vogais, tá? E fica bem bacana. Vê que ele tem muitas casas decimais, né? Esse comando aqui que a gente copiou, ó, se eu colar ele aqui no console, o Tidyverse me apresenta com nenhuma casa decimal, uma, às vezes duas, né? Mas por trás tem muitas casas decimais. Aqui o Tidyverse está arredondando, né? E eu posso arredondar aqui também, tá? Eu vou usar uma função do pacote DT também. Então aqui depois do meu Data Table, eu vou colocar um pipe para pedir para ele fazer mais um comando e vou usar a função format round com R maiúsculo assim, que é do pacote DT, ele está mostrando aqui, tá? E como é que funciona essa função format round? Primeiro eu vou dizer quais colunas que eu quero arredondar. Então eu vou usar um argumento columns igual e é mais de uma coluna, né? Então eu vou usar o meu C de concatenate ou combine, tá? E aqui eu vou escrever os nomes das colunas conforme eu mesmo estipulei aqui e que já estão aparecendo aqui, tá? Então vai ser a min do. Ah, mas eu preciso de aspas, né? Então olha aqui o que o RStudio faz. Eu digitei sem aspas, né? Se eu selecionar e digitar aspas e der espaço, o R coloca as aspas ao redor do que eu quero, tá? Vou separando por vírgula, então. Eu vou querer que arredonde o min dur, o dp dur. Deixa eu quebrar aqui a linha para ficar bem organizado. Vou querer que arredonde o min f1 e o dp, opa, as aspas de novo, né? dp f1. Então aqui, esse parêntese aqui que eu estou selecionando é o parêntese que fecha o parêntese do C, né? E esse último aqui é o parêntese que fecha o format round. Então, antes do parêntese que fecha o format round, eu vou colocar uma vírgula para acrescentar mais um argumento, vírgula, para acrescentar mais um argumento. E é o argumento digits, que é para dizer até quantos dígitos decimais que eu quero. Eu vou pedir 2, tá? Então se eu der um Ctrl Enter agora, ele cria a nova tabelinha aqui
com duas casas decimais. E isso aqui fica fácil de eu visualmente explorar os meus dados, tá? Eu pessoalmente uso bastante isso aqui e eu uso para me familiarizar com os meus dados. Olhar, pensar sobre os dados, ver como é que estão as médias, comparar, para eu ir pensando aqui, formulando ideias sobre os dados, que é uma fase, né, é uma fase exploratória dos dados, tá? Então eu uso isso para ficar olhando aqui e tal. Se você quiser, você pode até exportar isso aqui como HTML, né, numa página da web, ou copiar a imagem. Copiar a imagem eu não vejo tanta função, eu uso mais para olhar aqui mesmo. Mas acaba que essa tabela aqui ela está muito bem organizada e pode te dar uma ideia de como organizar uma tabela nas suas publicações, né? Como colocar os nomes das colunas, como organizar as linhas, né? Visualmente bom, linhas separando só aqui as colunas das linhas e no final, tá? Enfim, cumpre essa função. Bom, o outro extra que eu queria mostrar para vocês é um pouquinho mais sobre gráficos, tá? Eu queria mostrar coisas a mais que dá para se fazer nos gráficos que a gente já criou. Então, primeiro, eu vou copiar aqui o código dos box plots que a gente criou, tá? E eu vou mostrar como adicionar algo que, inclusive, tem a ver com os conceitos que a gente cobriu essa semana, tá? Então, só relembrando, se eu fizer aqui um box plot da duração por vogal, ele me gera aqui, deixa eu já abrir o zoom, vou ficar usando essa janelinha do zoom para ver melhor os gráficos. Então ele gera aqui para mim gráficos de caixas com as vogais, né? E só lembrando que a caixa de um gráfico de caixa, essa linha da caixa é a mediana, tá? A caixa é organizada pelos quartis. Então aqui eu tenho o primeiro quartil, o segundo quartil que é a mediana e o terceiro quartil. E eu não tenho média. Então um box plot não mostra a média. E o que eu queria mostrar é como acrescentar visualmente a média a esse box plot, tá? Então eu coloco um mais para dizer que eu vou dar mais um comando aqui. E a função que eu vou usar é a função chamada stat summary, que eu quero um resumo estatístico, tá? E se eu deixar em branco aqui essa função, por padrão ele vai me dar justamente média e erro padrão, que foram duas coisas que a gente viu nessa semana, tá? A única coisa que eu vou colocar aqui, eu vou pedir para ele colocar uma corzinha para ficar mais claro assim esse elemento novo, tá? Eu vou pedir para ele colocar essa média e erro padrão da cor vermelha. Então agora se eu der um Ctrl Enter, ele me dá um aviso de que eu não especifiquei qual resumo que eu quero, então ele põe o padrão que é média e erro padrão, tá? Se eu for aqui para a minha janela do zoom que está aberta, ele atualiza e você vê que ele colocou uma bolinha vermelha referente à média, tá? Aqui eu estou fazendo com F1, né? Referente à média. E esse tracinho vermelho que dá para ver bem pequenininho aqui em alguns é o erro padrão. Eu acho que se eu fizer isso no de duração, o tracinho fica maior, quer ver? Vou colocar aqui também então Stat Summary e vou pedir uma cor azul, tá? Vou colocar aqui entre aspas Blue. E aí, ele apareceu aqui, aí eu fechei a janela do zoom, né? Deixa eu abrir aqui. Esse aqui dá pra ver melhor, ó. Então as bolinhas azuis são referentes à média e esse tracinho azul que ele colocou é o erro padrão. Então posso ver aqui que a duração do A, a média e a mediana, que é o traço, coincidem bem. Aqui para o E a média é maior do que a mediana, para o E a média é menor do que a mediana. Isso aqui pode me dar informações úteis, tá? Sobre os meus dados. Se eu não quiser mexer com cor, eu posso mexer com o formato, eu posso mudar shape aqui para mudar o formato, tá? Enfim, tem outras maneiras de customizar isso daqui, mas basicamente era o que eu queria mostrar. Eu posso mostrar também como a gente alterar legendas e títulos, tá? Aqui nesse gráfico de F1, até que não interfere tanto. Cadê? Deixa eu rodar o de F1 de novo. Não interfere tanto porque ele puxa os nomes das colunas, tá? Então aqui o nome da coluna é F1 mesmo e aqui o nome da coluna é vogal. Mas para o de duração, ó, o nome da minha coluna lá nos dados está dur. Então eu posso querer mudar isso aqui para duração, tá? A maneira que eu faço é colocando mais um comando e eu vou usar a função labs, de labels, né? Labs de etiquetas, né? Rótulos. E aqui eu posso colocar título, subtítulo, tem um bocado de coisas que eu posso mudar, mas eu vou só mostrar como é que a gente muda o nome do eixo X,
que aqui já está como eu quero, vogal, mas vou mostrar só para ver como é que fica, né? Entre aspas, vou colocar a letra maiúscula para mudar um pouquinho, ó. E para o Y, aqui eu quero colocar duração, porque está só dur, né? Então, enfim, só para mostrar para vocês que ele gera o gráfico e atualiza aqui, né? Colocou o título que eu queria, tá? Isso era dos box plots. Uma outra coisa que eu queria mostrar é um gráfico que eu não mostrei no vídeo anterior, que é um gráfico de dispersão, um scatter plot. E um scatter plot, um gráfico de dispersão, faz muito sentido com esses dados que a gente está olhando, porque o tempo todo eu falei sobre a relação das vogais com a duração e a frequência fundamental, né? Então a gente tem as vogais altas sendo mais breves e tendo um F1 menor, e vogais baixas tendo um F1 mais alto e sendo mais longas, né? Então tem uma relação aí entre duração e F1 das vogais. E uma maneira de olhar essa relação, já que são duas variáveis contínuas, é através de um gráfico de dispersão, que é um scatter plot. Então vou mostrar aqui como é que faz um básico e como é que faz um mais aprimorado, tá? Então a gente começa com a função ggplot mesmo. O primeiro argumento são os meus dados, vogais, e o segundo argumento é a estética, né? E aqui eu vou mapear o meu gráfico. Então no X eu vou colocar a duração e no Y eu vou colocar o valor de F1, tá? Se eu só gerar isso daqui, o ggplot só vai mapear. Eu acho que eu estou com o zoom aberto aqui, ó. Então ele só vai mapear F1 no X, no Y e duração no X. E não colocou nada ainda, porque eu tenho que indicar para ele qual que é a geometria que eu quero, tá? Nesse caso não vai ser não tem um diome scatter ou scatterplot. Se eu começar a digitar não tem nada. O diome que eu vou usar é o point, porque se eu só fizer isso daqui, aí ele vai colocar todas as observações. Olha o nosso aquele nosso dado de I espúrio que está aqui em cima, né? Que enfim a gente deveria filtrar esse dado aqui, tá? Mas enfim, não vou fazer isso agora não vai interferir. Tá? Mas ele coloca, apareceu aqui, ele coloca a distribuição das observações. E quem tem um olho já acostumado em ver relações, às vezes já está vendo alguma relação aqui. Mas uma maneira de facilitar é a gente acrescentando uma linha de tendência. Tá? Então eu vou usar aqui a minha função StatSmooth, que é de suavização, de suavizar. Tá? E vocês vão entender mais para frente do curso o que é esse método. Eu estou usando um método LM, de Linear Model. Vou usar um modelo linear aqui para gerar essa linha de tendência. Mais para frente vocês vão entender com detalhe o que é isso, mas agora basta pensar que é uma linha de tendência da relação, da associação entre esses dados. Tá? E se eu dou um Ctrl Enter aqui, ele gera o meu gráfico. E agora, olha só, além da dispersão aqui das observações, ele inclui essa linha azul que demonstra uma relação, uma correlação positiva entre os dados. Ou seja, conforme a duração aumenta, o valor de F1 aumenta também, né? Porque as vogais baixas tendem a ser mais longas e ter um F1 mais alto, e as vogais mais altas tendem a ter uma duração menor e um F1 mais baixo também, tá? Então ele está mostrando essa relação. Esse cinza aqui que ele coloca ao redor da linha, que fica mais estreito aqui no meio e se alarga mais nas extremidades, é o erro padrão. Então é um intervalo de confiança que a gente tem sobre essa linha daqui, tá? Então, enfim, só com isso daqui, com esse pedacinho de código que eu coloquei, a gente já consegue olhar essa relação que existe entre F1 e duração, tá? Eu vou fazer um scatterplot mais aprimorado aqui embaixo, só para, enfim, quem está a fim de ver outros argumentos, outras possibilidades, e quem não é familiarizado pode ver só também outras possibilidades que o ggplot apresenta, tá? Eu vou fazer um gráfico aqui que fica mais coerente para fonólogos e foneticistas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é que aqui na estética eu vou acrescentar um argumento chamado label, porque eu vou querer ver as vogais realmente conforme estão lá na tabela, A, E, I, em vez de ver os pontinhos, tá? E aí, para isso, eu vou substituir esse meu geom point, em vez de geom point, eu vou pedir um geom text. Porque aí, em vez de eu ver esses pontinhos pretos das observações, eu vou ver as vogais propriamente ditas, como estão lá nos dados, tá?
Eu posso estipular o tamanho que eu vou querer ver esse texto. Vou colocar um 3 aqui para testar, ver como é que sai. E eu posso, como são muitos pontinhos, tem muitos pontinhos sobrepostos, se eu colocar um monte de letra aqui sobreposta pode ficar poluído. Então eu vou usar esse argumento alfa, que ele coloca transparência. Tá? O 0 é totalmente transparente, o 1 é totalmente sólido. Então eu vou testar aqui um 0,5 para colocar assim metade de transparência para ver como é que fica. Tá? Eu vou deixar aqui o meu stat smooth, porque eu ainda quero ver aquela linha de tendência. Só que aí algo que eu vou fazer é o seguinte. Para a gente conseguir ver as vogais altas no alto, em cima do gráfico, e as vogais baixas embaixo, eu preciso inverter esse eixo Y. Porque as vogais altas têm F1 mais baixo e as vogais baixas têm F1 mais alto. Né? Então isso é algo comum para fonólogos e foneticistas, inverter a direção desse eixo aqui Y. Tá? E eu faço isso usando um argumento que é scale y reverse. Tá? E se eu só colocar isso daqui, ele já vai inverter, fazendo com que ele fique, conforme suba, esteja decrescendo. Tá? Deixa eu ver, outra coisa que eu posso fazer é adicionar um tema. Tá? Então se eu só colocar theme e underline, a UR vai me dando várias opções aqui de tema. Tá? E você pode ir explorando esses temas. O BW é black and white, preto e branco é útil para algumas publicações que não permitem cor. O clássico é o que a gente vê normalmente. E tem vários. Esse light aqui ele tira algum... Eu gosto dele, ele tira alguma das informações, acho que tira esse cinza de trás, enfim. Vamos testar como é que fica desse jeito. Vou dar um Ctrl Enter. E aqui ele atualizou o meu gráfico, olha só que interessante. Agora o meu eixo Y ele está decrescente conforme sobe, e isso fez com que as minhas vogais altas estejam aqui em cima, olha os Is e os Us aqui em cima, e as vogais baixas embaixo, né? Olha os As aqui embaixo. E aí a linha muda de direção porque mudou aqui, né? Mas a relação é a mesma, conforme aumenta a duração, a gente aumenta o F1, porque ele está invertido, né? Então a relação é a mesma, só que em vez de ver os pontinhos eu estou vendo as letras. Eu poderia substituir essas letras pelos símbolos fonéticos mesmo, mas vamos deixar isso mais para frente, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar de extra para vocês. Divirtam-se aí brincando com os outros temas, por exemplo, brincando com as outras transparências, com o tamanho, tem outras coisinhas que dá para ir mexendo aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.